Bem-vindo ao estudo bíblico cronológico, nessa série de estudos bíblicos através de toda a Bíblia. São 50 lições e nós vamos iniciar hoje a primeira lição, nesse objetivo de estudar cronologicamente a Bíblia. Estudar a Bíblia é, na verdade, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Primeiro, porque você vai estar aprendendo de Deus, aprendendo o que Ele escreveu para nós no seu livro, a Bíblia. E é interessante que a Bíblia foi escrita como uma carta para cada um de nós, porque mostra o quanto Deus quer se comunicar conosco. E é a razão pela qual nós devemos ler a sua mensagem. Então nós vamos estudar juntos aqui a mensagem de Deus para cada um de nós, nesses estudos bíblicos cronológicos em 50 lições. Então espero aí poder gravar esses 50 vídeos, que pode ajudar muito a sua caminhada. Precisa de muita disciplina para estudar a Bíblia. E as pessoas querem entender, querem compreender a Bíblia. E a razão por que eu estou dando esses estudos, porque eu quero que as pessoas tenham uma compreensão da palavra de Deus de forma mais correta e cronológico, para poder entender todos os passos e formando um conteúdo muito básico e bem sólido para a sua caminhada. Nós chamamos esse curso também de alicerces firmes. Então, o propósito desse curso é o quê? É estudar a Bíblia. Muita gente lê a Bíblia, mas não entende. Bom, as razões básicas é porque a Bíblia é um livro extenso. A Bíblia contém 66 livros. A palavra Bíblia é a palavra biblion do grego, que significa biblioteca. Uma biblioteca com 66 livros, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo. A Bíblia ela é dividida por capítulos e versículos. O número maior é capítulos e versículos. São 1189 capítulos. Então é um livro extenso. E muita gente começa a ler a Bíblia, se perde nela, porque como é que eu vou ler? Aonde eu vou começar? Não é? Então, as pessoas querem entender a Bíblia, mas não sabem por onde começar. Bom, sendo que a palavra de Deus é a mensagem de Deus para nós, nós precisamos compreender. Eu recebo uma carta, você recebe uma carta. Precisamos compreender. Raramente hoje a gente recebe uma carta, né? Hoje nós estamos aí recebendo e-mails, né? E o nosso estudo vai focalizar apenas no exame de conteúdos básicos que a Bíblia ensina. Porque a gente entendendo esse conteúdo básico, o demais vai ser entendido e compreendido. Entender as verdades da Bíblia não significa aceitá-las. Porque você pode entender tudo da Bíblia e não receber a mensagem para o seu coração. E esses estudos nós queremos ajudar você, eu quero ajudar você não só a entender, a manter a sua fé sólida na palavra de Deus, mas aplicar esses conteúdos na sua vida. Especificamente nós vamos estudar quem Deus é e o que Ele faz. É muito importante saber quem Deus é. E sabemos quem Deus é a partir da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina quem Deus é. Então, e Deus quer que nós o conheçamos e por isso que Ele nos deu a sua palavra. Nós vamos falar como é que a Bíblia chegou até nós e assim por em diante. Então, nesse estudo, nós vamos estudar quem Deus é, o que Ele fez e como Ele é, a sua personalidade. E a cronologia desses estudos sobre a pessoa de Deus visa levar a gente a entender a ordem dos eventos, como tudo aconteceu. A Bíblia é um livro que relata a história antiga da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus. Então Deus, na Bíblia, vai recontando os acontecimentos históricos desde o início da história. Enquanto Ele reconta, nós vamos entender quem Ele é
como ele é e o que ele fez. Então, a história da Bíblia, ou, na verdade, o ensino da Bíblia, relata a ação de Deus na história e vai revelar o caráter de Deus. E o livro inicial do nosso estudo é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que é o fundamento da Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa começo. É o livro dos começos, onde tudo iniciou. E para que a gente possa entender, nós precisamos começar pela base, formar um alicerce. Então, tudo que nós estaremos estudando visa estabelecer um alicerce para assuntos futuros. E o estudo será de assuntos básicos, para construir o alicerce. Outros temas da Bíblia vão ser entendidos a partir dos temas fundamentais. Então, esse vai ser o nosso estudo. Quando você abre a sua Bíblia, tendo uma Bíblia, você abrindo a Bíblia, você vai ter aqui na sua Bíblia um índice. Um índice. Bem no índice você vai ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas Bíblias têm abreviaturas, tem a página que você abre e assim por em diante. Não é? O texto é a palavra de Deus, o texto escrito, não as notas. Algumas Bíblias têm algumas anotações, então essas anotações podem esclarecer, ajudar, outras podem complicar. E o foco do estudo da Bíblia é nos levar e nos conduzir à pessoa de Deus. Então, nós vamos estudar o texto da Bíblia. A Bíblia é o mais importante e singular livro, porque é a palavra de Deus. Eu quero ler o texto, nós vamos ler vários textos nesse estudo, mas o primeiro é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, esse texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A mensagem da Bíblia foi dada pelos profetas. Deus inspirou os profetas. Então, nós dizemos que tudo que nós temos foi inspirado. A palavra inspirar é a palavra para hálito. Quando nós estamos falando, sai ar da nossa boca. E o que esse texto quer dizer é que toda a Escritura, toda a palavra de Deus sai de dentro de Deus. E foi nos dada através dos profetas. Os que escreveram a Bíblia foram profetas. E foram profetas da escrita. Assim, no Velho Testamento, nós temos um conteúdo profético. E no Novo Testamento nós temos um conteúdo profético apostólico. De forma que a nossa fé é baseada no conceito profético apostólico. A Bíblia vem dos profetas e dos apóstolos, ou ligado aos apóstolos, mas no conceito apostolar, no Novo Testamento, e inspirado veio de Deus. Deus falou a esses profetas de várias maneiras. Ele falou de forma audível para alguns. Para alguns ele falou de forma de visões. Alguns ele colocou a mensagem diretamente em suas mentes. Alguns a mensagem foi ditada e eles foram escrevendo. O texto, nós temos um texto na Bíblia muito interessante, que é o de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, que diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Deixe-me levá-lo a entender o texto. O que esse texto está dizendo, primeiro, é que nenhuma profecia, nenhum conteúdo da Bíblia
vem de uma interpretação pessoal, vem de uma vontade pessoal, vem de um interesse pessoal, vem com o indivíduo fazendo o que quer. Aquela frase que diz que papel aceita tudo, pode aceitar, mas não na Bíblia. A Bíblia diz que o que foi escrito profeticamente não vem de uma interpretação, não vem de uma busca, de um raciocínio particular. Ele diz, porque jamais qualquer profecia tem origem na vontade humana. O sujeito não sentou e escreveu, segundo a sua vontade. O texto diz, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que capacitou esses homens para escrever o que Deus queria. Então nós dizemos que a Bíblia é um livro de parceria humana divina, onde Deus, com seu Espírito, move o coração da pessoa, do profeta, e ele escreve. Então a Bíblia não é um conjunto assim de ideias humanas, mas é a própria palavra de Deus. A Bíblia é o único livro do mundo de autoria de Deus. Deus escreveu a Bíblia num período de 1600 anos, não foi escrito de uma só vez, usando mais de 40 homens. E Deus é o seu único autor e ele não muda. Então, é muito importante a gente saber esses conceitos, porque foram 1600 anos acumulativos de verdade para que nós pudéssemos ter a Bíblia escrita até o seu último livro. Até o seu último livro, o livro de Apocalipse. Então Deus é o autor da Bíblia. Agora, como é que a Bíblia chegou até nós? Bom, a Bíblia chegou até nós através dos escritores judeus. Todos os escritores da Bíblia eram judeus, com exceção de Lucas, que era um médico não judeu, um médico gentio, que escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos no Novo Testamento. Como é que sabemos isso? Bom, primeiro sabemos isso porque a própria palavra de Deus nos mostra que a Bíblia chegou até nós pelo povo judeu. Em Isaías 43, versículo 10, nos diz o seguinte: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então Deus escolheu o povo de Israel, os judeus, para serem testemunhas de Deus. Se nós temos as verdades de Deus, nós recebemos por causa do povo de Israel. Mas como foi isso? Como é que o povo de Israel, como é que os judeus vieram nos trazer a Bíblia? Você precisa acompanhar os estudos. Nós vamos estudar sobre a formação do povo judeu. Quando nós estudarmos sobre a formação do povo judeu, nós vamos entender como é que Deus os queria usar para o mundo. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22, nos diz o seguinte: voltem para mim e sejam salvos todos vocês dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus quer que todas as nações voltem-se para Ele, que todas as nações se convertam a Ele. E para isso Deus usou Israel com a sua mensagem. Na verdade, Israel foi o megafone de Deus para o mundo. É isso que diz Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: que vantagem há então em ser judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Deus deu ao povo de Israel a sua palavra, para que a sua palavra pudesse chegar até nós. Nós só conhecemos as coisas de Deus porque Deus um dia separou um povo chamado Israel, o povo de Israel, e deu a eles a graça para compartilhar essas verdades conosco. Nós não teríamos conhecimento das coisas de Deus e dos seus planos
se não fosse através do povo judeu. Então nós somos gratos ao povo judeu, porque através deles Deus usou, através do povo judeu, Deus usou para que pudéssemos ter a sua palavra. Capítulo 9, versículo 1 a 5, apóstolo Paulo diz assim em Romanos: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as aliança, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Deus nos trouxe suas verdades através do povo de Israel. E nós vamos entender mais sobre o povo judeu, mais sobre essas verdades, a partir do nosso estudo aqui nessas 50 lições. Bom, como é que a Bíblia chegou até nós? A Bíblia chegou até nós pela tradução. À medida que os documentos originais foram se desgastando por causa do uso e o passar dos anos, novas cópias tinham que ser feitas. As cópias da Bíblia foram feitas pelos escribas. Eles eram professores e ao mesmo tempo redatores. Não havia livros naquela época, não havia a facilidade que temos hoje de comunicação. Tudo era manual. E esses homens escreviam e reescreviam as cópias para que pudesse sempre ser conservadas. Nós vamos ver como é que as cópias originais chegaram, nos estudos futuros. Essas cópias eram feitas com muito cuidado, feito à mão com muito cuidado. E apesar de cada palavra ser copiada à mão, preste atenção, há muito mais manuscritos da Bíblia do que qualquer outro documento antigo. Deixa-me dar um exemplo. Em 1947, cerca de 20 quilômetros de Jerusalém, um pastor de ovelha, um garotinho, atirou a pedra dentro de uma caverna na esperança ali de assustar algum dos seus animais que tivesse entrado lá ocasionalmente. Então ele jogou aquela pedra e ouviu o som de uma cerâmica se quebrando. E ele entrou lá para investigar o que tinha acontecido. Para sua surpresa, ele encontrou várias urnas de cerâmica contendo pergaminhos antigos. E este fato foi anunciado e os estudiosos chegaram ali para investigar e encontraram centenas de pergaminhos. Esses são chamados os pergaminhos do Mar Morto, porque tinham sido escondidos ali naquelas cavernas por uma seita religiosa durante o primeiro século a.C., chamados essênios. Na época que foi descoberto, em 47, os tradutores estavam usando manuscritos que haviam sido copiados por voltas de 900 depois de Cristo, os manuscritos do Antigo Testamento. Quando os estudiosos compararam os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos que estavam usando, não havia qualquer diferença significativa do texto. Apesar de separados por quase 1000 anos, esses manuscritos antigos diziam a mesma coisa. Então você pode ir à internet, lá numa página de busca, colocar manuscritos do Mar Morto, você vai encontrar centenas de informações, várias informações sobre os manuscritos do Mar Morto. O que Deus fez nesses 1000 anos? Usando os essênios, usando esses vasos de cerâmica, ele preservou a sua palavra. Então, a Bíblia chegou até nós através de conservação, preservação e tradução. Agora, como é que a Bíblia chegou na nossa língua, em português? Primeiro, temos que lembrar que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico e aramaico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento.
As cópias desses textos existem na internet. Você pode abrir e encontrar tanto os manuscritos originais, manuscrito dos originais, de hebraico, aramaico e grego. E porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, os tradutores têm acesso a esses manuscritos para traduzir a Bíblia. Lembrando que hoje, no mundo que nós estamos, devido à internet, todos esses conteúdos estão à disposição de qualquer pessoa. Basta clicar texto hebraico, texto aramaico, texto grego do Novo Testamento e você vai receber, abrir e vai ver esse conteúdo. E os tradutores, os que estudaram a língua hebraica, aramaica e grega, escrevem para a língua vernacular, no nosso português. Então, é importante lembrar que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. É o livro que mais foi traduzido que qualquer outro livro no planeta. Agora, a Bíblia é um registro preciso. Então, nós temos descobertas arqueológicas em anos recentes, têm trazido à tona muitos fragmentos da história antiga, os quais concordam com minúcias de detalhes com a Bíblia. Lugares, detalhes culturais, nomes, datas e etc. E escritos contemporâneos da Bíblia concordam com ela em detalhes históricos, informações culturais, estilo literário, etc. Através dos anos, milhares e milhares de evidências arqueológicas e históricas relativas à Bíblia têm sido descobertas e todas apoiam a exatidão da Bíblia. Então, como Deus não muda, o seu livro também não muda. Agora, em contraste, nós temos aí os nossos livros escritos por homens, livros didáticos, de pesquisa, que com o tempo esses livros vão sendo mudados e velhas teorias vão sendo substituídas pelas novas. Mas não a Bíblia. Por que a Bíblia não mudou? Porque o autor da Bíblia é Deus. É Deus. Salmo 119, 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então Deus não muda. Deus não muda. E o seu livro também não muda. Então, as verdades que nós temos do período da criação, do período dos patriarcas de Abraão, do período mosaico, do período do reinado de Israel, dos monarcas de Israel, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, não mudou em nada, porque a palavra de Deus é eterna. Agora, a Bíblia tem as respostas para as perguntas mais importantes da vida. A Bíblia não é um livro para matar a curiosidade, mas tudo o que você precisa para a resposta para a sua vida, a Bíblia dá. Agora, a Bíblia não é um outro livro de religião. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É o único livro cujo autor é Deus, porque nela ele se revela. Nela ele nos diz quem ele é e ele quer que nós saibamos sobre quem ele é e o que ele faz, o seu caráter. É na Bíblia que ele se revela. Na Bíblia, Deus nos fala sobre nós mesmos, sobre o nosso relacionamento com ele, sobre o mundo ao nosso redor. Nos ensina sobre como lidar com as pessoas. A Bíblia ensina sobre a família, casamento, educação de filhos, a razão do trabalho, a razão da vida, a razão da morte. A Bíblia explica tudo. Então, só a Bíblia trata assuntos com absoluta autoridade. Hebreus 4:12 nos diz o seguinte sobre a Bíblia: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada que tem 2 gumes que cortam dos 2 lados. É comparada a uma espada poderosíssima, viva.
Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito. Aonde que se divide a alma e espírito? Eu não sei. Mas a Bíblia é poderosa, a sua verdade é poderosa, o seu ensino é poderoso para dividir, para chegar lá, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E o que você vai ter? Você vai ter a sua vida sendo abalada, sendo ensinada, sendo focada, porque as verdades da palavra de Deus são vivas. Essa é a razão porque eu tenho aqui disposição de ensinar a Bíblia. E toda a capacitação bíblica, esse conteúdo chamado capacitação bíblica, visa ensinar o que a Bíblia diz, porque eu acredito na Bíblia, na verdade transformadora e poderosa da palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Deus nos fala hoje. E só a Bíblia nos diz o que Deus pensa de nós e o que Ele vê como nossa maior necessidade. A Bíblia é importante porque é a mensagem pessoal de Deus para você e para mim, independente de sexo, de idade, de raça, de cultura, de formação intelectual, formação econômica. Deus quer que saibamos o que está nesse livro e é por isso que Ele escreveu. Então nós vamos estudar essas 50 lições. E eu convido você a fazer isso, tirar o tempo para que você possa estudar a palavra de Deus. Não tem melhor investimento que você poderia fazer na sua vida, não ser estudar a palavra de Deus e as suas verdades. Meu desejo é que essas lições venham ajudar você e fazer você crescer na palavra do Senhor. Então Deus abençoe, vamos nos encontrando aí nessas lições e que você possa crescer e desenvolver na sua caminhada com o Senhor, é a minha oração.